Ok, pessoal, então vamos agora criar o arquivo, né, um dos arquivos que serão utilizados aí para nós recuperarmos a senha do usuário. Então nós vamos criar aqui um novo arquivo, né? Eu já vou até salvar esse arquivo, tá? Vamos salvar esse arquivo então lá na nossa pasta. Esse arquivo vai se chamar, como eu já disse lá, esqueci senha.php, certo? Eu vou até procurar aqui para ver se temos aqui uma opção .php. Eu acho que vai ter problema, não. Vamos salvar aqui o arquivo esqueci senha.php. Beleza, está aqui o nosso arquivo. Para ganhar tempo, tá? Eu não vou ficar digitando todas as informações, mas eu vou colar aqui e vou explicar para vocês o que é esse código, tá? Então aqui eu tenho todo o código que vai ser executado ali, na hora que eu chamar o arquivo esqueci senha.php. Então começa com, obviamente, todo o código HTML, onde eu tenho o title, né, o título da minha página. Tenho todas as chamadas para os comandos, né, do Bootstrap, CSS. E começo com o estilo, ou seja, o corpo dessa nossa página. Notem que eu estou fazendo o include da conexão, porque eu vou ter que usar a conexão com o banco de dados. Eu vou ter que fazer o include aqui do meu menu underline principal. Não tenho cabeçalho aqui, veio umas coisas a mais aqui do site. Então eu tenho que fazer a conexão, tenho que fazer o include aqui do meu menu.p. Por que o include do meu menu.p? Porque eu quero que ele mostre, tá? Eu quero que ele mostre, tá aqui, eu quero que ele mostre o cabeçalho. Tá? Se eu tiver um usuário logado, ele vai ter que manter esse usuário logado. Tá? Então eu estou incluindo o menu.php e vocês vão ver daqui a pouco, para que a gente executar essa página, que ele vai estar trabalhando dessa forma. Então, conectando com o banco, criando o menu.php. Aí o que eu estou fazendo? Estou criando um form para poder receber o e-mail que vai ser utilizado para fazer a pesquisa no banco de dados. Então, pessoal, essa parte de formulário aqui vocês vão estar utilizando muito, tá? Mas muito mesmo. Então, aqui no caso, qual que é o único campo que eu preciso? Somente o campo para digitar o e-mail. Tá? Somente isso, nada além disso. Então, digitou o e-mail, beleza, tranquilo. Lembra que eu tenho o ID, né, do campo, porque aonde eu for utilizar aqui o enviar e-mail, que é o próximo arquivo PHP que eu vou criar, eu vou ter que usar esse ID para poder pegar a informação que está vindo dessa página que o usuário criou. Tá? É o mesmo processo que a gente fez lá na hora que foi salvar o usuário. Tá? Nós criamos o form com todos os campos relacionados ao usuário. Tá? No caso lá foi nome, e-mail e senha. E depois, na hora que a gente chamou o arquivo PHP para fazer a gravação do usuário, para salvar esse usuário no banco de dados, a gente usou esse ID, essa informação do ID aqui de cada campo, para ler as informações que o usuário digitou referente ao seu nome, seu e-mail e sua senha, para pegar os dados. Tá? Então, todos esses dados aqui do formulário vão ser encaminhados para esse arquivo aqui, ó, enviar e-mail.php. Feito isso, a gente tem aqui o botão enviar, né, que vai pegar esses dados para enviar lá para o arquivo .php. E se o usuário ainda não for cadastrado, eu ainda estou criando aqui a opção para ele se cadastrar. Então, se o usuário não for cadastrado, ainda não é cadastrado,
ele pode, através desse link aqui, chamar o arquivo frmusuario.php. E ele vai fazer lá, então, todo o seu cadastro. Passou toda a parte do formulário, nós temos aqui ó, o include do rodapé, que vai aparecer ali o nosso rodapé. Então, isso é o que eu falei para vocês lá no primeiro vídeo dessa aula. Se a gente vai separando todas as informações que a gente está usando no nosso portal, depois é simplesmente a gente ficar chamando essas informações. Então, eu criei um arquivo, rodapé.html. Toda vez que eu precisar colocar um rodapé, chamar o rodapé do portal, eu faço o include do arquivo rodapé.html. Eu criei o menu p.html. Toda vez que eu quiser chamar o menu de navegação, até a página home, arquivos e tudo mais, eu vou chamar o meu menu.php. Depois a gente vai fazer a inclusão de uma nova opção do menu chamada produto. Eu vou fazer a inclusão simplesmente no arquivo menu.php. A partir daí, o meu portal inteiro vai estar atualizado com essa informação. Então, separando esses dados em arquivos distintos, tá, fica muito mais fácil da gente dar manutenção. E eu vou estar falando muito isso para vocês no decorrer das aulas. Tá? Façam essa separação. Tá? Não precisa criar vários arquivos desnecessariamente, mas seja consciente. Conexão, faz a conexão. Toda a parte de menu, faz a parte de menu. Se você quiser ainda ter um cabeçalho acima do menu, crie um arquivo cabeçalho.php ou cabeçalho.html. Se não for usar nenhum código PHP dentro dele, pode deixar ele com a extensão .html. Tá? Mas lembrando, se a gente for colocar código PHP, tem que ser no formato PHP. Tá? Desculpa, no formato não, tem que ser com a extensão .php. Tá? Então, façam essa separação. Vai ficar bem mais fácil de vocês trabalharem com o site. Ok? Basta aí depois ir fazendo o include. É bem mais tranquilo. Tá ok? Então, aqui, pessoal, fizemos todo o nosso ajuste aqui do nosso esqueci senha. E vamos ver se essa parte já está funcionando. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, vamos abrir. Então, vou dar aqui um recuperar senha. O que aconteceu? Digite o e-mail cadastrado no portal. Notem que o menu p.html.php continua aqui. Tá? O rodapé continua aqui. E o que aconteceu? No corpo aqui da página, ele trouxe a opção para o usuário digitar o e-mail cadastrado. Se o usuário ainda não é cadastrado e ele clicar aqui, ele está chamando o form usuário e na verdade não é esse nome que a gente deu lá. Então eu já vou voltar aqui no código e já vou corrigir aqui, não é form usuário, é F usuário, né? Que a gente cadastrou lá, né? Essa parte aí, né, da gente aproveitar o código acaba gerando às vezes esse pequeno detalhe aqui. Então vamos voltar aqui, não sou cadastrado, não achou. Eu acho que eu não salvei aqui, ou não dei um refresh aqui no local correto. Eu não dei o refresh na tela, na verdade, né? Então vou dar aqui um refresh. Não sou cadastrado, ele chama o cadastro de usuário. Beleza? Então, a partir daí, a gente está tendo todo esse controle. Né? Voltando aqui para o login, recuperar senha, está aqui a nossa página. Eu posso, por exemplo, depois, né, que a gente concluir isso, digitar aqui o meu e-mail.
clicar no botão enviar, o que ele vai fazer? Ele vai preparar todo o e-mail e encaminhar para mim. Por que ele não está enviando? Mais uma vez, o arquivo enviar e-mail.php ainda não existe. Tá? Então, isso é assunto para a gente discutir também na sequência. Ok?